Olá pessoal, tudo bom? Aqui é o Pedro. Eu estou gravando a primeira aula online de vocês, dado as últimas circunstâncias, né? Coronavírus. E na aula de hoje a gente vai falar sobre movimento uniformemente variado, né? A gente vai tratar dele em uma dimensão só e a gente vai incluir umas coisas novas que a gente não viu na aula passada. Então, começando, só para revisar o que a gente viu, na última aula nós falamos de movimento uniforme, ou seja, olhando no gráfico da velocidade pelo tempo, a velocidade era constante em todos os momentos. A partir disso, a gente viu que a velocidade era definida como a posição final menos a posição inicial, dividido pelo tempo final menos o tempo inicial, né? O famoso ΔS sobre ΔT. E uma coisa que eu acabei não falando na última aula, mas é bom ressaltar agora, é que quando se calcula a área embaixo da reta, né, ou da curva da velocidade pelo tempo, a gente consegue o nosso ΔS de volta. Então a gente vai usar isso bastante agora nessa próxima parte. Então aqui, agora a gente vai tratar de um caso onde a velocidade ela vai aumentando conforme o tempo vai passando. Como a gente pode ver nesse gráfico aqui do lado direito, a gente tem a velocidade pelo tempo e a velocidade ela é uma reta que vai crescendo. Se vocês se bem lembrarem, a reta tem a equação y igual a mx mais b. E a partir daqui a gente define a aceleração como a inclinação dessa reta da velocidade pelo tempo. Ou seja, a aceleração é a variação da velocidade final menos velocidade inicial, dividido pelo tempo final menos tempo inicial. Ou seja, a gente vai falar que a aceleração ela é o ΔV sobre ΔT. Né? É parecido com a velocidade, que era ΔS sobre ΔT. Mas nesse caso, a aceleração é o ΔV sobre ΔT e ela vai nos indicar o quanto a velocidade varia no tempo. A unidade de medida dela que a gente vai usar normalmente é metro por segundo ao quadrado ou quilômetro por hora ao quadrado, mas o mais comum de se utilizar mesmo é metro por segundo ao quadrado. A partir dessa expressão grandona aqui que a gente está vendo, se a gente tomar TI como zero e TF como T, normal, a gente só troca o que a gente está usando, a gente chega na famosa equação V igual a V0 mais ou menos AT, que é a função horária da velocidade. Aqui a gente usa mais ou menos porque a aceleração ela tanto pode ser positiva, como a gente está vendo no gráfico aqui, é um caso em que a aceleração é positiva, quanto ela pode ser negativa, que na verdade vai ser um gráfico com a reta diminuindo, né, decrescente. Então, essa vai ser uma das equações muito importantes que vamos usar nesse módulo 2. Para conseguir a função horária da posição, a gente precisa calcular o que eu falei no começo, a área embaixo da reta da velocidade, né? Nesse caso aqui, a área sobre a reta, né, delimitado por essas linhas aqui que eu desenhei, o nosso ΔS, tem duas partes, né, um triângulo aqui e um retângulo embaixo. Então, o ΔS vai ser a soma dessas duas áreas. A primeira área é o retângulo, como vocês bem sabem, só multiplicar a base pela altura. Então, vai ser o nosso V0 aqui, pelo tempo total, aqui. Do zero até ali foi tempo t. E do retângulo a gente vai fazer a base t vezes a altura. Nesse caso aqui, a altura nesse ponto aqui é v0 mais at, que é dado pela função da reta, menos v0, que é a velocidade inicial, dividido por 2, porque é a área do triângulo. E fazendo as continhas aqui, subtrai aqui dentro, multiplica, a gente vai chegar e abre o ΔS como S menos SI, a gente vai conseguir que a função da posição, que é uma parábola, a gente vai ver no próximo slide, e no caso geral a gente tem que mais ou menos aqui na aceleração, porque a aceleração tanto pode ser negativa ou positiva. Então aqui a gente pode ver os dois gráficos nos dois casos. O primeiro gráfico aqui de cima, quando a aceleração é positiva, a gente tem uma parábola com a boca para cima,
E quando a aceleração é negativa, a gente tem uma parábola com a boca para baixo. Porque se vocês verem bem, no caso geral, a equação da posição, ela é uma parábola. Ela é da forma a mais bx mais ou menos, né, cx ao quadrado. Então ela é uma parábola. Uma coisa que é bom a gente notar é que a aceleração negativa não implica que o movimento está se tornando mais devagar. Por exemplo, se você tem um automóvel com velocidade negativa, ou seja, ele está indo na direção contrária, e tem uma aceleração negativa também, então este carro está indo cada vez mais rápido. Agora, se você tem um carro se movendo com velocidade positiva e possui uma aceleração negativa, aí sim ele está freando. Mas é importante lembrar que a aceleração negativa não implica que o movimento está se tornando mais devagar, tá bom? Então, no geral, a gente tem duas equações, duas funções horárias que nós vamos estar utilizando nesse módulo 2, que é a função horária da velocidade, v igual a v0 mais ou menos at. Esses sinais, lembrem que eles dependem do sentido do movimento. E também temos a função horária da posição, S igual a SO mais V0t mais ou menos AT quadrado sobre 2, que a gente vai utilizar para tudo. A partir dessas duas equações, a gente consegue encontrar a famosa equação de Torricelli, né? Que a gente não usa o tempo, então ela é uma equação que independe do tempo, né? Então fica mais fácil utilizar ela em certas situações. O primeiro passo para encontrar ela é pegar a função horária da velocidade e isolar o t, ou seja, passei o v0 para o outro lado e dividi por a. Então t é igual a v menos v0 sobre a. E a segunda equação também, a da posição, nos diz que ΔS é igual a v0t mais at quadrado sobre 2. Nesse caso aqui eu estou fazendo para aceleração sendo positiva, mas se vocês fizerem para ela sendo negativa, vai chegar com o sinal de menos no final trocado, ou seja, é um mais ou menos também. Substituindo o t, que a gente pegou na de cima, na de baixo, a gente vai ter essa expressão aqui meio louca. A partir dessa, a gente tem que abrir esse quadrado aqui em cima e ir separando os termos, igual está aqui embaixo. Aqui a gente pode ver que esse último termo aqui já corta com o primeiro, o menos v0 ao quadrado sobre a vai somar com esse v0 ao quadrado sobre 2a, e a gente vai ter isso aqui no final. V ao quadrado sobre 2a menos v0 ao quadrado sobre 2a igual a ΔS. E por fim, você joga o 2a para lá e a gente consegue a equação final, v ao quadrado igual a v0 ao quadrado mais 2a ΔS. Essa equação é muito útil e a gente também vai utilizar ela bastante em situações onde não conhecemos o tempo, tá bom? Por fim, para finalizar, eu trouxe aqui um exemplo onde são dadas duas funções horárias de duas partículas que vão se cruzar em um determinado momento, como a gente pode ver nesse gráfico aqui ao lado. A partícula 1 tem essa função, essa curva azul, e a partícula 2 tem essa função amarela. Então, a partícula 1 ela tem a função 4 mais 3t mais 2t ao quadrado, e a partícula 2 tem essa função S2, 1 mais 2t mais 4t quadrado. A partir dessa função dada, a gente pode encontrar algumas informações sobre o movimento. Como por exemplo, na primeira partícula a gente sabe que ela saiu da posição 4 metros, porque o termo não acompanhado de t é 4. A velocidade inicial que ela tinha é 3 metros por segundo, porque o v0 é acompanhado do termo t. Já a aceleração dessa partícula é 4 metros por segundo ao quadrado. Mas por que não seria 2, igual está aqui em cima? A gente tem que lembrar que a equação horária ela tem um 2 embaixo do t quadrado. Então, quando a gente for encontrar a aceleração, a gente tem que considerar que esse 2 está aqui. Então, a aceleração é 4 dividido por 2, vai ficar esse 2 aqui. E para a segunda partícula, a mesma coisa. Ela sai da posição 1, ela tem uma velocidade de 2 metros por segundo, e a aceleração dela é 8 metros por segundo ao quadrado. Quando colocado 2 ali, fica um 4. A gente pode notar que a segunda partícula ela saiu de uma posição anterior, tinha uma velocidade menor,
mas como a aceleração dela era maior, em algum momento no futuro, que a gente vai descobrir, elas vão se cruzar. E quando isso acontece, a gente iguala as duas equações de cada uma e resolve. Então a gente vai ter a primeira da primeira partícula igual a da segunda, ou seja, a gente vai ter, fazendo soma e subtração, 2t ao quadrado menos t menos 3 igual a zero. E, resolvendo pela fórmula de Bhaskara, a gente vai ter que o tempo vai ser 1,5 segundo. Nesse caso, a gente pode desconsiderar a solução com o sinal negativo, porque não nos interessa tempos com valores negativos, né? Então a gente pega o valor positivo e, como a gente pode ver aqui no gráfico, a gente também consegue estimar que elas se cruzaram realmente em 1,5 segundos, tá bom? Então essa é a aula do módulo 2, espero que vocês tenham gostado. Qualquer crítica e qualquer sugestão, por favor, não hesitem em me dizer, tá bom? Uma boa noite para vocês e até a próxima.